Como é que mudou a vida de vocês um dólar tão alto desse tipo? Além de cortar a Disney e ter que ir pro Beto Carreiro. Como diz o nosso ministro da Economia, vamos conhecer o Brasil, né? Vamos conhecer o Brasil. Para que viajar? Para que andar viajar para o exterior, né? Vamos conhecer o Brasil. Sim. Falar em dólar, sem sombra de dúvida, na nossa atividade reflete direto, né? Talvez não naquele momento, não hoje, né? Mas com certeza no decorrer do mês ou dos dias aí a gente venha sentir alguma coisa, porque dólar alto, custo do produto alto, enfim, afeta diretamente, né, o setor. Uns mais, outros menos, mas com certeza ele causa algum impacto, sim, né? E embora a gente também saiba que o mercado procura se adaptar, né? Se adequar a essa realidade do dólar, né? Mas a gente sabe, vendo o nosso lado como cidadão, né, que vai no mercado, que tem que chegar na prateleira, com certeza a gente percebe isso também, porque a gente sabe que muita coisa hoje no Brasil, e não que isso não seja saudável, é importado. Então, com certeza a gente sente essa realidade, né, do dólar. E assusta um pouco, né? Assusta um pouco, porque o dólar a gente não vê, parece que ele não para, né? Não tem limite do valor dele, né? Sim, com relação à nossa moeda. As commodities são todas negociadas em dólar, né? Tudo que a gente come, que está na nossa mesa, influencia nisso. Influencia nisso. E uma coisa que afetou muito na minha vida foi comprar joguinhos de videogame. Que para economizar, o que eu fazia? Eu ia no eBay, procurava gente que vendia jogos usados, jogos novos, assim, recém-lançamentos, e já dava uma semana que tinha lançado, o cara já tinha terminado o jogo, tava disponibilizando. Aí na época, assim, que o dólar tava, sei lá, 2,50, bons tempos. Muito bons tempos. Época do AliExpress também, né? Isso, meu Deus do céu, quanto cacareco. No escritório, rapaz, era chegando encomenda direto, cara. Mais que pra cliente, né? Não, é bem mais. A gente fazia mais importação no AliExpress do que fazer pra cliente, né? Com certeza. Sim. E aí, esses jogos, cara, eu pagava, digamos assim, R$120, quando um jogo novo tava R$199. Nossa, eu economizava muito. Tinha que esperar chegar, né? Tinha que esperar a boa vontade do nosso Correios, né? Porque cai naquele limbo lá de Curitiba. A gente fica naquela expectativa. E convenhamos que tem canal cinza desembaraçando mais rápido do que carga em Curitiba, né? É verdade. Curitiba tá do lado da China, no lado dos Estados Unidos, assim, tá bem longe do Brasil. Tá no Triângulo das Bermudas, eu acho. É verdade. E é um negócio que eu não compro mais agora, porque não é mais viável. $1 acima de R$4 já era. Sim, imagina, eu comprava online, né? Daí eu já trocava o país que eu era do Brasil em vez dos Estados Unidos já pra pegar o dólar mais baixo, e já não vale a pena, né? Já não tá compensando. Não tem mais pra onde correr, né? Claro que as commodities e a comida é muito mais importante que os joguinhos de videogame, né? Mas são detalhes pequenos que a gente vai sentindo a diferença. Sim, e o principal, assim, problema, tem muita empresa que realmente tem que comprar o produto importado, não tem no mercado nacional, então esse ele não tá tão preocupado, assim, com a variação do dólar, mas a maioria dos importadores, ele compete com o mercado nacional, ele tem um mercado nacional para dispor do suprimento dele, do insumo dele, né? Então ele acaba muitas vezes deixando de importar mais, né? E aqueles que importam acabam colocando isso no produto, né? Que daqui a uns meses aí vai chegar no consumidor final, né? Esse dólar de hoje, 4,60 que fechou aqui, né? Ele vai se refletir nos produtos mais pra frente também, né? Aí tu pega um importador aí pequeno, o cara traz 2 importações no ano, é o negócio dele, o cara se planeja com uma taxa, faz a produção, tudo lá, dá uma enrolada agora com esse negócio do corona aí, e quando chegar a carga pra ele, programou com 3, 3,5 e tal, chega a 4,5, pro cara às vezes já o lucro que ele tinha na operação já foi embora. Essa a gente já tá fazendo. Então, pro cara que é pequeno é complicado, sabe? Pra ele sente bastante no bolso, né? E uma das coisas que eu acho que pode falar. Fala, Carlos. O mercado tem sentido. O mercado tem sentido bastante. O tempo que vocês estão falando do coronavírus, o que está acontecendo é desabastecimento, na verdade, né? A gente está vendo muito cliente nosso aqui em São Paulo sem produto. Então, a indústria, quem tem produto similar no mercado nacional, está vendendo o que não ia vender, na verdade, por conta do dólar, por conta da falta de suprimento, de fornecimento de produtos da China. Então, esse cenário, engraçado ou não, está ajudando o sociedade a estar pagando importador de alguns estados que têm benefícios, né? Então, tem atrapalhado bastante. A gente tem muitos clientes no Brasil todo que operam, tem impactado diretamente, né? Uma coisa que eu senti também no mercado de químicos, que eu atuei por um tempo,
tem muito químico que não tem produção no Brasil. Sim. E aí, que afeta, tipo, produto de limpeza, fármacos. E aí não tem opção. Tem que comprar de fora do país. Então, a gente vai pagar mais caro e pronto. Tipo, não tem opção. Então, a gente tá pagando mais caro em produto de limpeza, além de comida. A gente tá pagando... Aromas também, né? Que vão nas comidas. Sim, vem tudo de fora. Não tem produção no Brasil. Então, não é tão legal assim a gente ter um dólar tão alto. É bom para exportação? É. Mas a gente acaba pagando em partes na importação também, né? Porque é inevitável. Eu acho também que talvez assim, se por exemplo, o dólar tá 4,60, beleza, ele tá alto. Mas se ele ficasse 4,60, a gente teria uma estabilidade e o mercado ia se acomodar. O problema é que hoje tá 4,60, então a gente tá importando a 4,60. Nosso concorrente, se importar mês que vem a R$4, o preço dele fica mais barato e o nosso produto encalha. É isso aí. Vamos pra pauta então? Vamos lá. Vamos lá. Eu sou o Jonas Vieira. Sou o Douglas Souza. Sou o Diego Melo. Sou o Arthur Saviano Neto. E eu sou o Carlos Eduardo Garcia Chicaga, advogado aqui de São Paulo. Então vamos tentar economizar com impostos. Isso aí. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Ninguém gosta de pagar imposto. Por isso que o papo de hoje é sobre como é possível recuperar ou se proteger para pagarmos menos tributos. De acordo com a notícia do Estadão, do finalzinho do ano passado, a carga tributária brasileira representou em 2018 35,7% do nosso PIB. A gente está falando de 2,39 trilhões de reais em impostos. E um dos motivos desse número não ter sido maior foi porque teve empresas batendo o pé para recuperar tributos, seja porque foram cobradas indevidamente ou porque havia uma oportunidade legal de recuperar. E para ajudar a explicar mais sobre créditos e restituições de impostos no Comex, temos presente hoje o Carlos Eduardo, que é especialista nesse assunto. Carlos, conta pro pessoal, quem é você na fila da declaração do imposto de renda? Meu nome é Carlos Eduardo, sou advogado aqui em São Paulo, atuo na área tributária de comércio exterior há uns 25 anos mais ou menos. Já fui chefe de consultoria de OAB, aduaneira, Senofisco, dou aulas e palestras, escrevi alguns livros sobre o assunto. E aí, para ajudar a gente a desenvolver esse assunto, eu trouxe 3 amigos aqui com bastante experiência na parte de importação e exportação para a gente unir a parte legal com a parte prática. Aí eu vou pedir pro Douglas dizer quem que é nessa fila do imposto de renda. Me chamo Douglas, eu sou o líder operacional da equipe da TTL Brasil. Estou na área há mais ou menos uns 10 anos já, sou despachante aduaneiro também. Deve ter muita história para contar, né? Diego, se apresenta, amigo. Então, eu sou o Diego Pacheco de Melo, sou executivo de vendas aí da TTL Brasil, né? E eu muitas vezes sou responsável aí de tentar simplificar essa parte operacional para o cliente, né? Tentar fazer através de reduções, de ganhos fiscais aí que o cliente tenha uma vantagem competitiva em relação aos outros importadores. Arthur, se apresenta. Sou mais um aí guerreiro também na área de comércio exterior. Atualmente trabalho como despachante aduaneiro, com cargo de supervisor de importação na comissária Pibernat. Também tenho alguns artigos publicados, aí, alguns livros publicados aí na área, especialmente agora recentemente um sobre a teoria da Demurge, coordenada aqui pela instituição aqui de Itajaí, da Univale. Polêmica, Demurge. Maravilha. Né? E é isso, estamos aí. Carlos, vamos começar bem do básico, porque tem gente ouvindo nós que ainda está na faculdade, por exemplo, ou que não tem a experiência que nós aqui temos. Vamos começar do básico. O que é um crédito fiscal? O crédito fiscal, ele é basicamente o direito que o contribuinte tem de recuperar parte do valor pago em relação aos tributos. Então, por exemplo, se a gente estiver falando em importação de mercadoria para revenda, a gente tem crédito normalmente do IPI, do ICMS e talvez do PIS/COFINS, dependendo do tipo de empresa importadora, né? Sempre lembrando que quando a gente fala de créditos fiscais, infelizmente a gente vai ter que deixar de lado as empresas do Simples Nacional, porque a empresa do Simples Nacional não tem crédito tributário, né? Não tem crédito ICMS, não tem crédito IPI, nem PIS/COFINS. E o imposto de importação sempre ele é custo, né? Então são tributos que você paga e parte dele você consegue recuperar para deduzir de uma futura operação. Então, ele acaba sendo um redutor do imposto no final da operação, né? Entendi. Mas tem operações, por exemplo, eu sei que na importação por conta em ordem, gera-se um crédito que pode ser recuperado, ele já está previsto por lei. Mas digamos assim que, o Estado, na questão de tipo Santa Catarina ou a União, se digamos ela faz alguma coisa que foi inconstitucional, que está incorreto, isso também a gente chama de um crédito fiscal ou
tem um outro nome isso? Perfeito. Na verdade, sim, a gente é uma recuperação de tributo declarado indevido. Então, na verdade, existem duas formas de trabalhar os créditos fiscais, a recuperação de tributos. Né? A recuperação administrativa, que ela é feita quando já existe uma legislação, quando não existe uma controvérsia sobre o direito de ter aquele crédito ou não. Então, quando a questão ela é pacificada, já tem legislação, já tem jurisprudência, você consegue fazer isso de forma administrativa. Quando é uma questão polêmica, que ainda existe uma norma que impede o crédito, você tem que entrar com uma ação judicial para dizer que aquela norma está incorreta, ela é ilegal, é inconstitucional. E aí, o juiz declarando que essa norma está incorreta, você tem direito a se acreditar com base numa ação judicial. Então, você tem os dois lados. Você tem a possibilidade com base legal, com base administrativa, ou com base judicial. Porque, infelizmente, o governo, por incrível que pareça, erra muito na parte legislativa em termos tributários. Ele comete grandes equívocos na legislação que ocasionam tributação a maior indevida, e aí o contribuinte cabe a ele correr atrás desse prejuízo, vamos dizer assim, de recuperar esses valores. Caso contrário, isso acaba virando uma arrecadação da União. Né? Na verdade, estatisticamente, o governo não assume, mas é pacífico isso, que ele conhece que a legislação é indevida, que é inconstitucional. Só que ele não muda porque de cada 10 empresas, só uma vai atrás do crédito. As outras 9 pagam normalmente e isso mantém a arrecadação alta do governo. Essa parte a gente entende bem do governo não querer assumir a culpa das coisas. A gente vê isso na classificação fiscal, na descrição da mercadoria, os caras querem entender mais da gente. E aí, quando eles querem ser birrentos, eles falam que vão... então chama aí o engenheiro especialista. Aí tem que pagar o engenheiro especialista. E armazenagem, né? E aí faz sentido a gente querer, a gente ceder e falar, tu tá certo, porque sai muito mais barato pagar a multa do que a gente ficar pagando armazenagem esperando isso chegar em alguma conclusão e esperar que ele não seja vaidoso e admita que tá errado. Então, nessa parte a gente conhece você na prática, né, Diego? Isso. Tanto que, né, vai retificar uma DI, né, com impostos para cima, a Receita dificilmente vai falar alguma coisa. Agora, se você tentar reduzir aí para ter diminuição nos impostos, ela vai te questionar para perguntar aí se é devido ou não isso aí, né? E até receber essa grana de volta, né? Vai mais um tempo, processo administrativo, né? Passa o processo administrativo se o cara aceitar, né? Senão ele vai ter que entrar judicial para te provar realmente que o teu produto é aquilo que tu declarou e que tu tem direito àquela restituição. E aí, se concordar, tem mais o prazo para o cara ainda pagar para nós. Eu levo às vezes 90 dias, né? Pode começar na parte administrativa de uns 90 dias, mais ou menos. O judicial, daí... Depois disso, tem que chamar o Carlos para tentar resolver essa treta, né, cara? É isso aí. Não, é verdade o que vocês estão colocando, é bem pertinente, porque assim, a gente tem os clientes que precisam de certidão negativa, tá? Como várias empresas que têm benefício fiscal, tem que ter certidão negativa. Então, o que isso quer dizer? Que a empresa não pode correr risco. Então, na dúvida, ela acaba pagando mesmo que indevido para não gerar o problema. Só que você consegue, por ações judiciais, mesmo pagando indevidamente, recuperar 5 anos para trás. Então, como é que funciona na prática? Se eu tiver alguma coisa que eu estou entendendo que é indevido, eu continuo pagando, por incrível que pareça, o indevido, para não ter problema de desembaraço. Eu continuo desembaraçando normalmente, não vou ter problema com a receita, nem com nada. E entro com a ação e esqueço dela. No final da situação, se ganhar, você recupera 5 anos para trás da ação, sem precisar retificar DI, sem precisar retificar documentação. Entra como um crédito fiscal para compensar com outros tributos federais. Então, esse método que a gente acha que é menos arriscado, ele é melhor, ou seja, continua se pagando, mesmo que indevido, e lá na frente, se der certo, restitui, corrigido por Selic, isso tudo. Então, aí você evita o risco, não muda o operacional, não atrasa o desembaraço aduaneiro, e você recupera isso com o Selic. Então, acaba sendo a forma mais tradicional para se fazer recuperação de créditos judiciais, né? Então, é tipo assim, é o importador contra o Ministério da Fazenda na hora que vai entrar num conflito desses? Isso, entra com uma ação ou contra a União Federal ou contra a Receita Federal, mas continua pagando o valor indevido. Por exemplo, vou pegar um exemplo clássico. Existe uma tese, totalmente entrando na pauta, só para a gente ficar no assunto, que é a taxa do Siscomex, por exemplo. Então, a taxa do Siscomex, o Supremo definiu que é indevido, né, a correção que aconteceu lá atrás. Então, apesar de ser indevido, se eu tiver uma liminar ou mesmo uma sentença de primeiro grau e tentar fazer com que a Receita mude o Siscomex só para mim, para eu registrar com um valor diferente, eu não vou conseguir. E eu estou falando uma diferença aí de R$150 por DI, mais ou menos R$200 por DI. Então, realmente a demora no desembaraço causa um prejuízo muito maior que essa diferença.
Só que se você continua pagando, entra com a ação e busca 5 anos para trás corrigido, acaba sendo um valor, às vezes, interessante para a empresa. Porque ela está pegando um valor já pago, então isso já estava, entre aspas, contabilizado no custo e tudo mais, e ela ganhando essa ação vira uma receita. E às vezes a gente tem algumas surpresas boas de empresas aí instituindo 1, 2, 10 milhões de reais e só de Syscomex. Então, se ela tem um volume muito grande de TI, pode ser interessante, né? Mas eu não usaria a decisão para atrapalhar o desembaraço operacional, né? O pessoal do operacional está aí para falar até melhor que eu, mas você não teria como convencer um fiscal de Porto a fazer um Syscomex diferente só para você cumprir uma decisão judicial. Isso é impossível, isso operacionalmente falando, né? Sim, para nós, na questão de importador principalmente, é mais interessante resolver o desembaraço o mais rápido possível e se ficou o conflito... Muito embora, só complementando, muito embora a Receita já tenha, de certa forma, se posicionado de uma forma um pouco diferente, né? Essa questão de ter uma decisão judicial, um processo judicial hoje no despacho, se tratando da exclusão, por exemplo, da taxa do THC da base de cálculo dos tributos, bem como a questão da taxa do Syscomex, sim, tu consegue manualmente ajustar para o valor correto e a partir desse momento tu começar a recolher corretamente. E isso aí não vincula a necessidade de parametrizar em um canal diferente de ver. Então, já existem algumas operações, alguns clientes que realizaram alguns testes. Claro, vamos abrir parênteses. Cada cliente e cada operação tem que ser avaliada, tem que ser medida essa questão. Mas dependendo de ser uma operação de importação que tem uma continuidade, que se trata de um produto químico que não vai ter mudança, por que não realizar isso? Por que não buscar isso e já garantir daqui para frente o direito que ele conquistou, tanto para trás como daqui para frente começar a recolher corretamente? Porque a gente percebe que a Receita, embora a norma não tenha sido atualizada, o campo próprio no Syscomex permite que faça isso e o Syscomex não está mais bloqueando. Tu consegue alterar manualmente no sistema e, lógico, tem que fundamentar isso que tu está fazendo no campo, na ficha famosa complementares do despacho aduaneiro. Então, aqui, falando aí fica do sul, aquela ADI gigante de complementares, de leis, não sei o quê, por que não tá fazendo isso? Da região sul aqui, não sei, lá em São Paulo, a Receita mais aduana lá, o fisco está fazendo a leitura dessa situação. Mas aqui a gente já percebe que a Receita deu o braço a torcer. Não adianta nós ficar brigando e gerar passivo para a União. Indo do raciocínio do colega, ok, vamos deixar o contribuinte continuar recolhendo para ele entrar numa medida judicial e aí trazer um passivo para a União, que em algum momento a União vai ter que devolver esse dinheiro muito maior do que já deixar que ele faça o correto agora. Então aqui a gente já percebe uma postura da aduana aqui nesse sentido de, olha, se tu tem uma medida, ela está transitada julgada ou tem a certidão de narrativa que talvez o colega possa explicar melhor do que eu e está no campo apropriado e está fundamentado o teu despacho, não tem por que eu criar problema por causa disso. Vida que segue. Despacho que segue. É interessante que aí tem esse entendimento, né? Eles já estão aceitando, mas a mentalidade de mudar o sistema, então, já que está incorreto, foi decidido, as empresas estão tendo. Bom, vamos ajustar então o sistema, certo? Vamos fazer o ajuste aqui, vamos voltar nessa decisão ou fazer uma taxa Syscomex que seja mais justa? Não tem, porque também não é interessante, né? O percentual de empresas que vão entrar para pedir essa restituição é pequena, perto do montante que eles têm. Então, para eles... E cai aí a ideia do mito, né? Tem muita gente que fica aquele mito, pô, vou entrar contra a Receita e vou criar agora... Só vai dar canal vermelho. Vai dar canal vermelho, agora eu vou ficar marcado. Não é bem assim, né? Tem uma decisão transitada e a Receita tá entendendo. Tem muita gente pra Receita Federal odiar pra ela ficar marcando cada uma das pessoas, né, cara? Mas eu queria, tocando já nesse assunto, eu queria até perguntar pro Carlos. Então, por exemplo, a taxa Syscomex, ela foi, me corrija se eu estiver errado, ela foi alterada através de uma instrução normativa, só que deveria ter sido feito através de pelo menos um decreto-lei. E é por isso que tem essa oportunidade de recuperar o valor gasto com a taxa, a diferença, né? É isso? Exatamente. Existe uma hierarquia de normas em direito que, assim, tudo que se aumenta tributos tem que ser com base em lei, né? E o legislador tinha a mania de delegar em portaria, normativa, a regulamentação disso. Isto está pacificado que não pode, foi realmente o caso dos Syscomex. E como bem os colegas estão colocando aí na mesa de discussão, realmente dá para populacionalmente fazer realmente a aplicação da norma, mas aqui, por exemplo, o Sul é muito mais eficiente nessa parte aduaneira que São Paulo, com certeza. Vocês podem ter certeza que Santa Catarina é muito melhor, mas atrasa o desembaraço e o atraso pode causar um prejuízo muito maior do que a vantagem. Isso eu quis dizer, mas realmente na questão operacional, sim. Mas vocês estão certos, ou seja, no fundo, dá para se cumprir, deveria mudar a norma. A norma não é mudada porque
a arrecadação tem que ser mantida elevada realmente, então tem um pouco ciclo vicioso de criar uma norma inconstitucional, esses quatro foi só um exemplo, mas tem vários outros, né, para gerar uma arrecadação maior, não corrigir isto contando que só uma parte dos contribuintes vão atrás. Então a ideia de conversar sobre esse tema era alertar quem ainda não está indo atrás de analisar créditos e ações para recuperar tributos, porque isso realmente pode dar montantes interessantes para a empresa, né? Então, e é direito do contribuinte, como bem vocês colocaram. Não tem essa história da Receita Federal marcar a empresa, ou ter algum tipo de represália. Não existe isso, porque na verdade é uma discussão de legislação. É legal ou é ilegal? O juiz diz que é ilegal, você tem de restituir. Então não tem nenhuma ofensa pessoal contra a atuação da Receita ou coisa parecida, na verdade. Então não vai pelo lado pessoal, é para o lado técnico, jurídico da história, que tem que ter lei, e infelizmente nesse caso os Comex pisaram na bola e não fizeram uma lei correta, né? Entendi. Cara, vamos voltar aqui na parte das instituições. Quais são os impostos, assim, os federais, que é mais comum da gente conseguir uma recuperação através de crédito ou de restituição? Consegue citar mais alguns casos, além da TUS e do THC? Sim. Na importação diretamente, os mais famosos, que foram mais noticiados, foi a história do THC, da Capatazia e do Siscomex. Mas, por incrível que pareça, esses valores são os menores envolvidos nas ações judiciais, né? Os maiores valores envolvidos têm a ver muito mais com PIS/COFINS, tanto na questão do faturamento, quanto na questão de PIS/COFINS sobre incentivos fiscais, por exemplo, que a gente tem em Santa Catarina muito conhecidos, né? Imposto de renda sobre incentivo fiscal. Essas ações sim são valores grandes, porque só para a gente contextualizar todo mundo, a grande decisão do Supremo que aconteceu em 2017 foi a exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS no faturamento, né? Que loucura então, que era aquele cálculo, né? Nossa senhora, era surreal. Eu quase desisti, acho, da faculdade quando eu vi aquilo, cara. Fazer aquele cálculo. Nossa, cara, foi uma aula inteira só para aprender aquilo. Exato, e para explicar isso para gringo era uma loucura. A gente tinha explicar em inglês. Isso era uma loucura. Nossa. Tá, continua, por favor. É o sofrimento. Então, assim, além da parte realmente operacional, que era complexa, e quando saiu, só uma curiosidade, o PIS/COFINS em importação, lá atrás, 2004, quando saiu, o governo soltou um ato declaratório com a forma que estava errada. Na época, eu estava na Aduaneiras ainda, eu e o João Bizet, a gente foi lá para Brasília para tentar corrigir a forma que estava errada da Receita e sair depois a IENE, a primeira IENE disso. Esse já aparece no Brasil inteiro, escrevi um livro sobre isso e tudo mais. Então, assim, virou meio que uma bagunça, no sentido que ninguém sabia aplicar no mesmo governo. Então, eu quero demonstrar o seguinte, nem o governo às vezes entende o que ele faz, na verdade, né? Porque ele não se tocou que o PIS/COFINS importação lá atrás tinha o ICMS na base de cálculo, assim como o ICMS tinha o PIS/COFINS na própria base. Então, é um cálculo circular, porque tinha uma forma maluca lá, que era realmente complexa de se entender, e foi declarado inconstitucional. Então, teve a inconstitucionalidade do PIS/COFINS em importação, que foi um pouco mais para trás, e agora recente foi o PIS/COFINS no faturamento, quer dizer, o governo conseguiu errar dos dois lados, né? Errou na importação e errou na venda. É o efeito cascata de erros. Exatamente. E o Supremo considerou as duas decisões favoráveis ao contribuinte, porque tinha embasamento legal, não, porque o Supremo é bonzinho, pelo contrário. Então, os contribuintes levaram essas duas teses. O que interessa isso? Que a empresa que entrou com a ação recuperou 5 anos para trás. A empresa que não fez nada, ela só deixou de pagar quando mudou a norma. E a norma mudou muito depois do julgamento. Só para vocês terem uma ideia, o julgamento do Supremo do PIS/COFINS importação foi, se não me falha a memória, 2011. E só mudou a norma em 2013. Então, assim, você tem um gap de oportunidade, que isso gera custo, isso impacta em preço de produto e tudo mais, entre aquele que vai atrás e aquele que não vai atrás. Tem um ditado direito que fala assim, o direito não socorre quem dorme, né? Ou seja, quem não vai atrás, que não vai ter o benefício, vai ter que esperar mudar a norma, né? E vamos falar então do maldito ICMS, Carlos. O ICMS por si só, eu pessoalmente, às vezes eu fico até com preguiça de entender. Por que ele chega, por exemplo, o AFRIM, a taxa da Marinha Mercante está dentro dele, todo o resto dos impostos federais estão dentro dele. Se tu leva uma multa no despacho aduaneiro, a multa entra no cálculo do ICMS. Então deve ter bastante oportunidade para economizar no ICMS, né, Carlos? A base do ICMS, a gente brinca nas palestras, que o ICMS virou um grande buraco negro. Por quê? Quaisquer impostos, taxas, despesas e contribuições no comércio exterior estão incluídos na base de cálculo do ICMS por previsão legal. Então, qualquer tributo novo criado, amanhã já entra na base do ICMS. Foi o que aconteceu com o PIS/COFINS lá atrás, e qualquer novo tributo criado vai automaticamente agregar o ICMS importação. Então, o ICMS importação tem realmente esse lado. Por isso que, casando uma coisa com outra,
os benefícios fiscais de ICMS estaduais, por exemplo, Santa Catarina, eles são muito atrativos porque eles dão diferimento, por exemplo, na importação. Você sai dessa discussão toda de ICMS pesado, que impacta no mínimo em fluxo de caixa muito pesado, mas muitas vezes em custo, porque, por exemplo, as empresas de São Paulo, que não tem regime especial aqui, todas estão acumulando crédito ICMS, importando a 18% e vendendo a 4%, o que não acontece em estados com benefício. E o que aconteceu também recentemente em termos de benefícios de ICMS foi a convalidação dos benefícios, né? Então a convalidação tirou aquela nuvem que existia de dúvida nas empresas, faço ou não faço operação com benefício. Hoje está validado, hoje não tem dúvida que deve se fazer operação com benefício. Então, em termos de redução de carga tributária de ICMS, acho que a grande redução está ligada aos regimes especiais de ICMS de cada estado, que dá diferimento, crédito presumido, ou seja, uma redução de ICMS devido, que evita crédito acumulado, que é um problema para várias empresas, principalmente aqui em São Paulo, a gente tem muitos problemas, e no final impacta em redução de custo efetivo do produto, que acaba refletindo no preço final do produto. Então, o ICMS ele é realmente o maior componente do preço de produto, que é a alíquota maior, com a base maior, e acaba impactando realmente qualquer redução relevante, ela vai direto no preço automaticamente, né? Então, o ICMS tem algumas oportunidades de operação, se deve ou não entrar na base, se deve ou não ser excluído da base, isto para fins de PIS/COFINS, principalmente, né? Porque os tributos federais eles são mais fáceis de ser restituídos ou compensados. Porque, por exemplo, o crédito de PIS/COFINS você pode usar para pagar imposto de renda, pode pagar IPI. O crédito ICMS serve para ICMS, então ele tem uma dificuldade também de ser utilizado, o crédito ICMS, né? Esse é o grande ponto também. Eu ia te perguntar, onde é que dá para utilizar esse crédito do ICMS para ser vantajoso para uma empresa? Perfeito. Quer dizer assim, se a empresa tem crédito acumulado de ICMS, vamos pegar, por exemplo, aqui em São Paulo, o que é o grande problema de São Paulo? O cara importa 18 e vende a 4. Por mais que ele tenha margem de lucro, ele não consegue acabar com o saldo credor dele. Ele vai acumulando crédito, vai virando uma bola de neve em que ele não tem como usar esse crédito a não ser gastando ICMS. Se ele não tem operação para gastar ICMS, ele não tem como compensar com outro tributo, porque o ICMS é estadual. Só poderia ser compensado, em tese, com tributos estaduais, que seria IPVA e ITCMD, que é Imposto sobre Tradição, Causa Morte e Doação, que são bem irrelevantes face ao tamanho do ICMS. Então o cara tem que comprar um monte de carro para compensar ICMS aí? O que acontece, por incrível que pareça, a empresa que tem crédito acumulado, elas podem comprar caminhão e acabam montando a transportadora. Isso explica muita empresa por aqui que trabalha no comércio exterior e tem transportadora. Olha só, aprendi algo muito interessante. Acontece. Agora, o PIS/COFINS já é melhor, porque o PIS/COFINS, se eu tiver crédito de PIS/COFINS, por exemplo, eu compenso com qualquer tributo federal. E, na pior das hipóteses, imposto de renda, contribuição social, o IPI ou o próprio PIS/COFINS, é raro a empresa que não tenha nenhum desses 4 pagamentos para compensar, né? Carlos, conta para nós, assim, uns casos práticos mais comuns que você tem, assim, de restituição de imposto por, digamos, conflito. Além do THC, do TUS que a gente já falou, tu tem mais alguns, assim, em caso de ilegalidade, inconstitucionalidade, para contar pra gente? Perfeito, tem sim. Na verdade, assim, a gente tem os dois lados, né? A restituição administrativa, que é com base em legislação, o que acontece hoje na prática? Tem uma lei que permite o crédito para a empresa. Só que essa lei, na verdade, é um artigo perdido numa medida provisória que tem lá 200 artigos, até um parágrafo perdido nesses 200 artigos que dá um determinado crédito para a empresa. Obviamente, no dia a dia das empresas, ninguém tem tempo de parar e ficar lendo diário oficial para ficar caçando oportunidades ali. Então, acaba que as empresas não acreditam nesse valor, apesar de previsto em norma. Esta restituição que algumas empresas fazem, revisão de tributação das empresas, você chega na empresa e fala, você nunca acreditou nesta linha aqui na sua contabilidade que permitia um crédito. Por exemplo, que é de ativo imobilizado, que é muito fácil de verificar nas empresas. Tem empresa que até hoje não acredita em ativo imobilizado, PIS/COFINS, e está previsto na norma. O que se faz? O que pode ser feito? Levantar os últimos 5 anos, fazer um pedido administrativo e compensar isso automaticamente na apuração da empresa. Então isso é muito simples de ser feito, desde que feito com segurança. A gente sabe que tem muita gente por aí, infelizmente, tem maus profissionais em todas as profissões, que inventam crédito para cobrar a comissão dos clientes e geram um problema muito maior, né? A ideia de fazer esses levantamentos administrativos é ser o mais preventivo possível, seguindo o que está claro expresso na legislação ou claro expresso em consultas da Receita. Ou seja, aí é não ter conflito e sim seguir a orientação e a norma colocada. É diferente da discussão judicial. A discussão judicial nasce de outra forma. A norma fala que não pode acreditar e por princípios constitucionais ou por normas superiores se discute se essa norma é válida ou não. Então, nessa segunda etapa, infelizmente, não tem outra saída. Tem que entrar com uma ação judicial, tem que ser via judicial,
para que o judiciário diga que a norma não deve ser aplicada. Somente aí a Receita Federal aceita este crédito mediante ordem judicial. Então são situações diferentes. No administrativo você tem que cumprir a norma e o segredo está em conhecer a norma e aplicá-la da forma correta no entendimento da Receita para evitar o conflito. Isso já é um de preventivo sem risco para a empresa. O judiciário é exatamente o contrário. A norma fala que não pode acreditar, mas você tem essa norma, ou deveria ser uma lei, por exemplo, como você bem colocou, era uma portaria, uma instrução normativa, ela é uma norma ilegal. E aí o judiciário consegue dizer que não deve ser aplicada aquela norma e, portanto, aí a Receita tem que se submeter à decisão judiciária. Então, são essas duas linhas de frente que se trabalha sempre em créditos. E os créditos podem ser o quê? Desde mercado nacional, de serviço tomado de prestação de serviço, de compra de ativos, de energia elétrica, de uma série de despesas, principalmente para fins de PIS/COFINS, que são bem relevantes. ICMS tem um pouco disso, IPI tem isso também, imposto de renda, que é dedutibilidade de despesas também, que se analisa isso e tudo mais. E judicial, você tem algumas teses que foram já criadas, estão já sedimentadas, já com decisões de STJ e STF, são teses já maduras, já nesse sentido, que são interessantes para as empresas. Por exemplo, a gente citou aqui o ICMS na base do PIS/COFINS faturamento, que é o que mais se vê, valor econômico, todas as revistas e portais, todo dia sai alguma notícia relativa a esse julgamento, que é um mais famoso recentemente, e deve ser definido a modulação dos efeitos em abril. Então, tem teses variadas desta mesma tese, por exemplo, para tirar o PIS/COFINS da sua própria base. Aí é uma doideira que para explicar para gringo é super fácil, porque o PIS/COFINS é calculado por dentro, quer dizer, você vai pagar PIS/COFINS sobre PIS/COFINS. Se o nosso comércio exterior fosse simples, esse podcast nem ia existir, convenhamos. Exatamente. Não ia ter muito assunto aqui para a gente estar discutindo, né? Exatamente. É o que a gente brinca com os amigos aqui, que com a reforma tributária acho que a gente vai ter que aprender a fazer outra coisa da vida, porque vai ficar tão simples que não vai precisar muito da gente mais. Mas será que ele não vai virar um complicado diferente, não? Então, tem gente apostando nisso. Na verdade, vai ter um período mais complicado que vai ser a transição, porque você vai ter dois sistemas ao mesmo tempo, o novo e o velho ao mesmo tempo. Mas depois que virar só o novo, e a proposta que está hoje, pode ser que mude muito até ser aprovada, mas a proposta, sinceramente, eu acho muito boa. Ela simplifica muito, moderniza muito o sistema. Eu acho que coloca a gente em condições de países de primeiro mundo, até para o OCDE, esse tipo de coisa, porque é outra vida. Até fugindo um pouco do assunto, mas vocês lembram como foi quando veio o Ciscoserve? Que loucura que foi. Sim. Que ninguém sabia o que tinha que declarar. Não, é o agente de carga. Não, é o importador, é o exportador. Não, é o despachante do anel. Quem que é a responsabilidade e a insegurança que isso gerou. Aí todo mundo fazendo como é que era aquela consulta pública, né? E aí o resultado da consulta pública não valia para todo mundo, só valia para a pessoa que tinha consultado. Então, a gente dá às vezes um passo para frente e dois para trás, né? Não, você tocou um assunto bom, porque o Ciscoserve foi uma demonstração muito grande de uma burocracia que, sinceramente, não serviu para nada, porque virou uma informação estatística para o Ministério do Desenvolvimento, mas criou uma despesa muito grande para as empresas que ficaram na dúvida quem tinha que declarar, como é que declarava, o volume de operação, esse tipo de coisa. Perfeito. A gente viu o nascimento do especialista em Ciscoserve, né? Isso. É verdade. Tem empresas do comércio exterior que só fazem isso, só trabalham com Ciscoserve, é só registrando. Existe todo um código de classificação a par, assim como tem para a mercadoria, tem para o Ciscoserve, né? Enfim, é um outro sistema, né? É um outro sistema de lançamentos e classificações, bastante... E não dá para ignorar, né? Não dá para ignorar o Ciscoserve, né? Tem que fazer os registros. Não dá pra deixar passar, senão a Receita... Se tu esquece, a Receita não vai deixar. Em algum momento ela vai te lembrar. Tá? É vai verdade. receber uma carta de lembrar, intimação lá e, enfim, ela vai te lembrar que tu esqueceu de lançar o Ciscoserve. 4 anos e 6 meses depois, assim, né? É bem isso, que a Receita gosta disso, né? É igual de esperar, né? Cobrar 1 ano, 2 não vale a pena. O cara espera montuar ali 4 anos e 6 Gasta meses menos ali, energia, né? Cobra uma vez só e tem um acumulado maior com juros e multa, né? Então é mais interessante. Existem várias teorias sobre o Ciscoserve, né? Uma, lógico, para a Receita ter maior rastreabilidade da operação do importador, mas na verdade ela estava delegando para o importador o poder de denunciar os outros prestadores de serviço, né? Para tentar identificar se aquele prestador declarou da forma correta, emitiu a nota fiscal correta, né? E aí a gente vai chegar daí num tema que a gente fala muito do THC base de cálculo, né? Mas o THC como serviço, por exemplo, todos os importadores pagam, é um serviço aqui no Brasil. E cadê a nota fiscal? O serviço pago aqui é uma despesa que entra à base de cálculo dos tributos, sim, mas também compõe o custo do produto e sem nota fiscal.
Qual que é o mais safado do comércio exterior? Será que é o recibo do THC? Será que é o recibo de devolução do container ou o termo de falta varia? Eu não sei qual documento deles é o mais safado, que é um papel sem vergonha. Né? Então tem esses pontos. E talvez aí um abraço, armadores. Vamos chamar vocês ainda. Talvez na época o Ciscoserve veio para tentar auxiliar isso, mas eu acho que ele não conseguiu entregar o resultado, que fosse exatamente tentar identificar rastreada aonde que cruzava o recurso, de que forma cruzava e para onde que ia. E cadê a rastreabilidade tributária disso aí que não estava tendo, né? E continua sem ter, né? Embora exista aí um movimento aí para tentar pressionar isso aí, mas a gente sabe que não vai ser tão fácil. Eu não vejo, né? Mudarem isso aí agora tão fácil. Essa questão falando do THC, não estou falando nem no que ele compõe. Eu estou falando da despesa THC, né? Na operação do comércio exterior. Então, é também um assunto polêmico que eu acho que vai ser aí pauta para os próximos anos aí, essa questão do THC. E podemos até falar do Ciscoserve, Carlos. Tem alguma história, algum estudo de caso de restituição em cima do Ciscoserve? Já aconteceu alguma coisa? O que existe, na verdade, aí é que assim, o Ciscoserve levantou um assunto que estava bem esquecido em comércio exterior, que é a tributação sobre importação de serviços, na verdade, né? Porque a gente pensa muito em tributação em mercadorias, mas serviços tem uma tributação complexa e pesada no Brasil, né? A gente tem ISS, PIS, COFINS, serviços, que aí tem uma fórmula, para quem gosta de fórmula, que a gente estava falando de cálculo, bem complicada também, tem imposto de renda, tem IOF, tem um monte de coisa, quer dizer, é uma salada tão grande e as empresas estão acostumadas, falam, não, vou pagar como serviço. E não faz a conta como serviço é mais caro que mercadoria, inclusive, porque os tributos sobre serviço, na sua grande maioria, não são recuperáveis, você não tem crédito. Por exemplo, mercadoria, você paga o II, IPI, PIS/COFINS e ICMS. Se você for lucro real, não acumulativo, você acreditar em PIS/COFINS, IPI e ICMS, o seu custo foi só o II, entre aspas. Pagar ISS, PIS, COFINS, IR, às vezes CID, royalties, IOF, e tudo isso é custo. Então, na verdade, o custo de um serviço importado chega a 50% do valor do serviço. Você compra um serviço de $10 mil, você vai pagar 15 de tributos. Então, assim, é complicado o negócio, realmente. Mesmo assim, não desistam de fazer importações. Procurem bons despachantes, trading companies e advogados. Né? Realmente, é como o Carlos disse antes, a gente tem que ter bons profissionais para cuidar das nossas operações de importação e exportação, porque senão tu vai pagar sua conta lá na frente e vai vir uns 4 anos e 6 meses depois, e aí vão te cobrar e eles não vão te ajudar a relembrar do que é que se trata, vão te passar o número da ADI, o número do CE Mercante, do BL, se vira, tu tá devendo e agora prova pra gente que tá errada a nossa cobrança. Tipo, joga todo o trabalho pra nós, né? É tipo tu cair numa malha fina do imposto de renda de pessoa física. E muitas vezes também o cliente, às vezes ele vem para Santa Catarina porque às vezes ele quer economizar 1%, 1,5%, né? E muitas vezes eu falo para eles, cara, contrata um advogado tributarista que às vezes o ganho que você vai ter numa recuperação de PIS e COFINS, numa tese de IPI, às vezes é muito mais vantajoso do que somente esse ganho, né? Às vezes eles ficam muito preocupados nisso, né? Eu tenho um cliente que ele comentou assim, cara, eu não sei como é que o meu concorrente está fazendo. Eu acho que ele está tirando meia nota, fazendo alguma coisa nesse sentido. Perguntei, né, para ele como é que ele funcionava, para quem ele vendia, o cliente dele como é que fazia, né? E ele era uma empresa do Simples. Então ele era uma empresa do Simples que não acreditava nada e vendia para um revendedor. E o concorrente dele era uma empresa do lucro real. Então eu falei, cara, é que você está no regime de apuração errado. Né, você ganharia mais, o seu produto vai ficar mais barato se você ir para o lucro real, que nem o seu concorrente, daí você vai ver que com os créditos que você vai ter nesses impostos, e você também fazendo com que o seu cliente acredite, o custo dele vai ficar mais barato, né? Porque tem esse outro ponto, além do importador na empresa do Simples, ele não acreditar na entrada, ele também não gera crédito para o cliente dele. Se o cliente dele for revenda, muitas vezes ele vai deixar de comprar por causa disso. A dica simples é, se você está operando na importação com certa regularidade, não dá para ser no Simples, né? Às vezes tu tá perdendo de ser competitivo nos custos. Pô, não é só querer aplicar ali um EX tarifário, utilizar algum regime especial. Tu tem que olhar também como é que tá a contabilidade da tua empresa, né? É uma cadeia, né, de situações que precisa ser levantada, né, que precisa ser analisada. Empreender no Brasil é difícil. Empreender no Brasil em comércio exterior é mais difícil ainda. É uma operação de risco e precisa pessoas e empresas capacitadas e qualificadas. Não dá para ser um ou outro, é os dois. Tem que ser a combinação disso para chegar no melhor resultado e afastar os riscos, né? É o que todo mundo quer, né? Sim. O que todo mundo quer. Voltando a falar de riscos, Carlos, se digamos assim, a gente... Voltando até no exemplo do NCM.
Se a gente tem um conflito com a Receita Federal de NCM, a gente classificou certinho, a Receita Federal tá falando que tá errado, aí a gente termina o desembaraço para não gerar tanto problema, para não pagar armazenagem, a demurrage e os etc. E na hora de recuperar, digamos assim, isso gerou, digamos, um imposto maior ainda de IPI, IPIs, COFINS. Na hora que a gente vai entrar na justiça para recuperar essa grana, a gente pode também pedir para ser indenizado na armazenagem, na demurragem, nesses tipos de custos também? Ou é só realmente na parte tributária e multa? Entendi. Não, é uma ótima pergunta. Vamos separar os dois assuntos, mas são uma ótima pergunta, então corre relacionado sim. Funciona assim. Quando você tem um pagamento devido ao maior com exigência fiscal, você comprovando isso tem direito de restituir, tanto judicialmente quanto administrativamente é possível isso, mas tem que provar que a sua classificação era A e não B e teve esse pagamento devido a maior. Aí você consegue os tributos. Agora, se você provar que o ato do Estado, qualquer que seja, Estado de União, Estado do município, quer dizer, como o ato do governo te causou um prejuízo, o governo está sujeito à chamada responsabilidade objetiva. O que quer dizer isso? Você só precisa provar que ele te causou prejuízo. Ele é obrigado a te indenizar. Você tem que entrar com uma ação judicial, você pode virar um precatório para pagar, mas é outra história, mas você tem o direito. É diferente da pessoa, empresa com empresa. Empresa com empresa tem que provar que a culpa foi sua para ter direito à indenização. O Estado não precisa provar a culpa, precisa provar a relação do ato dele com o prejuízo causado. Então, por exemplo, se o Estado me fez um auto de infração, eu tive que me defender, ganhei, além de não pagar o auto, em tese, eu poderia entrar com uma ação contra a União por todos os prejuízos causados, de honorário de advogado, de prazo, de perda de certidão, de tudo que eu quiser, comprovando o prejuízo, em tese é cabível isso. Na prática, isso não é tão comum, porque aí sim as empresas têm um receio da represália contra o Estado. Em tese é possível? Em tese é possível. Tem previsão em legislação e tudo mais, mas eu conheço praticamente pouquíssimas ações nesse sentido e as que eu conheço deram certo, mas é mais a vontade do empresário ir atrás e pedir uma indenização em relação à receita pelos prejuízos causados, mas é possível sim. E não, Carlos, aproveitando isso aí, realmente tem muitos clientes que às vezes a gente comenta de algumas ações que ele pode entrar, né, para receber esse dinheiro de volta. E eles têm muito medo disso, de uma represália do governo. Você tem alguma informação, já que é mais no teu mercado ali, se realmente existe algo nesse sentido ou é mais um mito, é mais um medo do importador? Perfeito, também ótima pergunta. É mito, não existe isso, porque assim, as ações tributárias discutem se a legislação está correta ou não, se é indevido ou não, eu tenho direito a pagamento ou não, é uma situação. É diferente do que a gente estava falando da história de pegar uma indenização contra a União para crime autuado. São duas visões diferentes, eu entendo. Porque assim, os tributos, você vai discutir a norma, é devido, não é devido, é constitucional, inconstitucional, é uma questão bem técnica que você não entra no mérito de atuação de fiscalização nem nada. Quando você entra com uma ação de indenização contra a União, você vai ter que entrar no mérito da atuação do fiscal. E aí ele pode levar para o lado pessoal. É diferente as situações, porque no fundo assim, judicialmente a empresa, a União é definida pela Procuradoria da Fazenda Nacional e não pela Receita Federal. Então são entes diferentes e discussões diferentes. Só que quando você coloca, por exemplo, que o auto de infração do fiscal determinado X te causou um prejuízo, você pede uma indenização, ele vai ser chamado a prestar informações. É diferente de uma ação judicial contra uma lei em tese, que aí é a Procuradoria que vai defender, e são teses já padronizadas, já tem as defesas prontas deles lá, e é um direito da empresa. No final, não tem risco nenhum. Então, resumindo, as ações tributárias não tem risco nenhum. A gente tem aqui no escritório, eu tinha um escritório maior, estou falando um parênteses rápido, eu tinha um escritório maior por 15 anos e eu tinha 30 advogados lá. E aí, nesta época, a gente mexia com umas 1.000 ações tributárias, mais ou menos. Nunca tivemos problema. Nos últimos 4 anos eu tenho um escritório menor, hoje resolvi ter vida, conhecer meus filhos, e saber fim de semana, esse tipo de coisa. Então, eu estou trabalhando mais tranquilo e a gente tem hoje umas 400 ações tributárias no escritório, mais ou menos. Eu nunca tive um problema decorrente de uma ação tributária que o fiscal fez uma represália em razão do cliente. E o nosso índice de sucesso nas ações, como a gente gosta de oferecer as ações mais tranquilas para os clientes, é bem alto, é 70%, 80% das ações a gente ganha, na verdade. Porque, na verdade, são as ações que a gente já estão mais pacificadas. Né? Então, assim, em resumo, é difícil dar errado e nunca teve represália. É a forma que a gente gosta de atuar. A gente respeita colegas que
trabalham diferente, mas a gente tem esse perfil mais preventivo para não trazer problema para o importador. Porque o problema do dia a dia já é mais complicado para arranjar um problema jurídico com uma ação judicial mal colocada, né? Então a gente prefere não entrar com a ação do que entrar com uma ação que a gente não acredita tanto. Então, em resumo, na prática a gente nunca teve problema, nem clientes nossos tiveram problema com isso. Tá? E o que você comentou é importante, né? Eu acredito que seja mais fácil e barato se prevenir desse tipo de situação do que querer resolver numa esfera judicial, né? Sim, sim. Então, o que a gente estava falando, vocês também confirmaram, vocês pensam também da mesma forma, concordo, que assim, é ter bons assessores no preventivo, no dia a dia, despachante, contador, advogado e demais assessorias, para evitar o problema. Esse preventivo que no dia a dia, às vezes o empresário tem lá uma assessoria e tudo mais, e acha que é só despesa, na verdade não sabe quando ele está economizando com essa assessoria bem colocada e bem competente para evitar esses problemas todos. Porque, em contrapartida, aquele que está sem assessoria está apoiando de todo lado, né? Auto de infração, caçando CNPJ, caçando radar, esse tipo de coisa, né? Então, assim, existe de tudo no mercado. Então, a gente, pela complexidade do ambiente nosso, tanto em legislação quanto na parte operacional, realmente tem que estar com bons assessores hoje em dia, não dá para brincar mesmo. Sim, e para finalizar o nosso papo aqui, eu vou fazer uma pergunta interessante. Quanto tempo leva esses tipos de conflitos na esfera judicial? Eu quero saber, assim, o que vai levar mais tempo? Eu me aposentar no Brasil ou ver esse conflito resolvido? Não, hoje em dia, a gente, por incrível que pareça, melhorou bastante, porque na verdade, assim, hoje o processo é eletrônico. Antigamente, por incrível que pareça, por processo em papel, tinha algumas coisas que eu, particularmente, não conseguia entrar na minha cabeça, que você tinha que aguardar 10 dias para juntar uma petição no processo. Você fazia o protocolo hoje, ficava numa caixinha, o cara esperava o final da semana para tirar da caixinha 1 e levar para a caixinha 2, para depois juntar no processo, para um dia o juiz analisar. Isso hoje é feito online na hora. Você faz o protocolo hoje da praia, você estava no carnaval na praia, estava trabalhando. Leva o computador na praia, você faz lá o protocolo online, na hora já está o processo lá na mesa do juiz para ser julgado, se for urgente. Então, assim, isso adiantou muito, encurtou muito o prazo de ação. A ação tributária podia durar 10 anos antigamente. Hoje, a gente está falando em ações tributárias durando 3 anos, 4 anos, que ainda melhor, bastante, com certeza. Mas é muito menos que antigamente, né? A gente está esperando vir toda essa tecnologia eletrônica. Ok, nós temos o Siscomex, que é bastante eficiente e tudo mais, mas a gente ainda está tendo que levar o BL em papel para liberar. Eu acho isso o cúmulo. A gente está em 2020 e tem que ficar levando papel para liberar BL, cara. Eu não me conformo com isso, cara. Avançou um momento e voltou. Né? Teve toda uma discussão em torno da instrução normativa que tratava desse assunto, que em algum momento ali possibilitou a retirada de container, né? Por exemplo, falando do recinto, né? Não só da liberar o BL, retirar a retenção do Ciscarga, do frete do Ciscarga, mas retirar do terminal a carga sem tu apresentar uma via, né, do BL ou do contrato de transporte, enfim. Avançou, não foi preciso, em algum momento deixou de ser necessário, os recintos se adequaram, portais, né? Tudo eletrônico, anexação e certificação digital, só que em pouco tempo, né, aí entra aquela outra questão, né, a outra parte prejudicada, os armadores, né, entrou questionando essa medida, essa IN da Receita, e o processo voltou para trás, né, porque eles se sentiam lesados de alguma forma da pessoa ir lá retirar o container sem apresentar o documento, o contrato de posse daquela carga ao recinto. De alguma forma eles têm razão, mas também se a gente vê todo o nível de tecnologia, de certificação, das pessoas envolvidas, de cadastro vinculado hoje que tem, isso também é muito difícil acontecer, mas voltou o que era antes, né? Aquela burocracia que deixou de existir em algum momento, voltou, né? Pois a gente já tem tecnologia hoje, cara, para dar um jeito nessa situação, né, cara? Mas aí perfeito. Falando em tecnologia, né, e falando de comércio exterior, e que nos afeta em todos os aspectos, foi nos últimos, de 2014 para cá, vamos pegar o Acordo de Facilitação do Comércio, onde saiu uma recomendação da Organização Mundial das Aduanas, recomendação número 33, se não estou enganado, que foi a filosofia da janela única, né? Que foi aí que veio o portal Siscomex, e aí logo foram vários sistemas, novos módulos de sistema que andaram paralelo, né? Siscarga, integração com o mercante, daí logo depois veio Siscoserve e todos esses outros sistemas, né? Essa questão da facilitação do comércio, porto sem papel, que foi quem possibilitou os portos, né, os recintos se focarem para essa tecnologia, tentar tirar a burocracia de todo o processo. Só que andou, foi bom, né? Avançou bastante e em alguns aspectos parou, outros voltou o que era antes, mas dentro desse contexto de facilitação do comércio e essa questão de tecnologia da partindo do governo, essa ação do governo para o comércio exterior, eu acho que melhorou
muito, né? Muito. Sim, se pegar o saldo, né, de mudanças é positivo. 15 anos atrás, né? Trouxe o desconforto pensando do despacho, do despachante, porque o despachante estava acostumado com o quê? Papel, burocracia, né? Envelope pardo com os originais. Chegar documento. Hoje a gente sabe que o processo se resume muitas vezes em documentos digitais. Falando num processo, um cliente que trabalha preventivamente, que tem a documentação organizada, operação organizada, tu pegar um papel desse cliente original é muito difícil, vai direto para ele, para o arquivo dele, porque hoje tu trabalha tudo com arquivos digital, assinado digitalmente. Na nuvem, né? E tu vai pro portal Syscomex via web, que migra para o portal único, que em caso de parametrização diferente é verde, tu vai anexar e vai assinar esse documento lá e o fiscal vai fazer a recepção via sistema. E detalhe, o auditor hoje são poucos os que estão na repartição, né? Muitos estão trabalhando em casa, analisando o processo da casa dele. Então isso aí tudo, sim, são fatores positivos, né, para o dia a dia da corrente do comércio exterior, mas ainda temos que caminhar alguma coisa. Amigo Carlos, tu quer adicionar mais alguma informação relevante aí pro nosso papo, pra gente encerrar? Não, eu acho que assim, ratificar tudo que todo mundo falando, acho que vocês estão falando coisas bem pertinentes, mas só para voltar para o tema que foi mencionado da reforma tributária, eu acho que assim, a reforma vai simplificar bastante, mas na parte de ICMS, na parte de incentivos é a grande preocupação, né? Eu faço parte de algumas associações de empresas de comércio exterior, que a preocupação é como é que vai ficar o dia seguinte do IBS lá, com o ICMS dentro dele, e a convalidação, que dava mais 8 anos lá para os benefícios comerciais, 15 para a indústria, quer dizer, como é que vai se casar uma coisa com outra, né? Porque a convalidação dos benefícios aconteceu agora em 2017, e tinha um acordo dentro dessa convalidação que os benefícios iam durar mais 8, 15 anos, dependendo do tipo de benefício. Com a reforma tributária, como é que você casa isso com os investimentos feitos no Brasil? Por exemplo, muitas montadoras foram para vários estados, a Estrada tem uma, tem no Rio de Janeiro, tem na Bahia, que vieram para cá em cima do quê? De um payback do investimento de R$1 bilhão, mais ou menos, para benefício fiscal de ICMS. Se eu tirar o benefício fiscal de ICMS colocando na reforma tributária, essa conta não fecha. Então, tem uma série de coisas que têm que ser arrumadas, vamos dizer assim, para ser viável uma reforma tributária como se quer implementar. A ideia é boa, mas também não se pode prejudicar o que foi combinado, acreditado, né? Combinado não é caro, né? Tem muita gente com vários acordos com os estados aí e que se mudar da dia para noite complica muito a vida deles, né? Mas eu gostaria de falar do teu livro, Carlos, aquele Análise da Tributação na Importação e Exportação de Bens e Serviços. Eu dei uma boa lida nele para a gente se preparar para o assunto aqui e olha, eu vou te falar, eu tava com medo de olhar esse livro, porque eu pensei, nossa, tributo, um advogado escreveu. E olha, eu me surpreendi como é legal esse livro, como ele tá bem pegando na prática, dá gosto de ler ele para se informar. Parabéns mesmo, é um livro assim que eu tô falando aqui sem jabá nenhum, eu recomendo fortemente pro pessoal do comércio exterior ter esse livro na mesa do escritório, cara. Muito bom mesmo. Poxa, te agradeço bastante esse feedback que deixa a gente contente com o trabalho que a gente faz. A ideia foi essa mesmo, na verdade. Porque assim, na época que eu comecei lá atrás, eu sou um pouco mais velho, né? Mas assim, não tinha nenhuma literatura suficiente à época para de poder ter uma base, na verdade. Não que o livro seja uma coisa excepcional, mas assim, dá uma base. Assim, eu digo que é excepcional, sim. Pode deixar que eu falo. Obrigado. Mas assim, é uma coisa que a gente tem feito. Isso nasceu, na verdade, lá atrás, quando eu comecei a dar aulas na Aduaneiras. Era uma apostila que acabou virando livro, foi a primeira edição, a segunda, a gente está preparando agora a 9ª edição, que deve sair provavelmente no segundo semestre agora de 2020. Então, pelas reedições que foram tendo, pelas tiragens que foram tendo, a gente tem um termômetro que, modéstia à parte, o trabalho está contente do pessoal, tem algumas universidades que adotam o livro e tudo mais, e a ideia foi essa, tentar descomplicar o que já é complicado por natureza, né? Porque o que a gente está tentando com esse podcast aqui, o teu livro com certeza é muito bem-vindo nessa descomplicação, essa palavra existe? Descomplicamento, não sei, agora me deu um branco, mas a ideia foi essa, fazer com uma linguagem mais simples, desde um estudante de uma faculdade, alguém que está se reciclando, alguém que não é da área, um empresário que quer se entrar em comércio exterior, para você ter uma primeira abordagem o mais completa possível, né, de mercadoria e serviço e tudo mais. E realmente esse cenário, a ideia é, esse livro a gente reedita porque ele muda muito, a legislação muda muito, na verdade. Então, tá indo para a 9ª edição, não é porque para mudar só a cor da capa, é porque mudou o conteúdo também, porque muda muito, né? E
esse é o sofrimento de quem opera em comércio exterior, né? É lidar com situações complexas que envolvem mais de uma área de conhecimento, quer dizer, é conhecer comércio exterior, é conhecer um pouco de tributário, um pouco de contabilidade, até psicologia para conversar com os clientes ultimamente, conversar com o de dólar e tudo mais. Então você tem que mesclar algumas competências que é o que faz diferencial na área, na verdade. A gente tenta fazer o melhor possível, conhece algumas pessoas que fazem trabalho bem feito, e o livro, a ideia é introduzir as pessoas a gostar dessa área que é tão apaixonante, né? Apesar de ter essa parte complexa e burocrática, particularmente eu gosto muito dessa área, me dedico já há um tempo e recomendo a quem queira entrar, porque é muito legal e não tem rotina, tem altas emoções, tem alegrias e tristezas, como quase tudo na vida, mas ela é, no geral, muito bacana, né? E o estado de vocês em Santa Catarina é o que está muito à frente de tudo isso aí e tem trazido um crescimento do comércio exterior muito importante para o Brasil, que ainda é muito pequeno no comércio exterior mundial, pelo tamanho do Brasil. A gente tem que ser muito maior no comércio exterior, na verdade, né? A gente precisava facilitar o comércio exterior e não complicar. Infelizmente... Carlos, Arthur, Diego, Douglas, muito obrigado pela participação de todos vocês. Foi uma honra aqui a gente fazer esse conteúdo bastante construtivo. Isso aqui é a ponta do iceberg de tudo que dá para se falar de tributo, recuperação e crédito. Então, amigo ouvinte, se você gostou do programa, compartilha nas redes sociais, ajuda a gente fazendo um post, faz stories, marca a gente. Se você quer participar desse conteúdo, pode comentar, procura a gente nas redes sociais, deixa lá teu depoimento, que a gente vai interagir contigo sim. E então é isso, trabalhos encerrados e até a próxima. Até a próxima, Até obrigado. a próxima, valeu. Até a próxima, um abraço a todos, valeu. Esse podcast foi um oferecimento das empresas TTL Brasil, Você Global e Taglog Armazéns Gerais, movimentando o seu mundo.